Olá pessoal, vamos dar início então na nossa segunda aula, tá? Nessa segunda aula nós vamos falar um pouco da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Isso é para poder facilitar depois para a gente entender como que é a geração, tá, de energia fotovoltaica. Hoje atualmente a nossa matriz energética, tá, mais de 90% é baseado na hidroelétrica. Então veja bem, a hidrelétrica, tá? Ela é composta aqui pela barragem, tá? Um grande reservatório de água. Nós temos aqui na lateral esquerda um vertedouro, tá? Que é como se fosse um ladrão, caso enche demais a barragem, que é uma forma de escoar essa água para poder não danificar a barragem. Mas do lado de cá vocês podem observar que tem aqui uns caninhos azul, são os dutos, e logo abaixo nós temos a casa de força, onde tem uma turbina ligada a um grande gerador, que por sua vez vai gerar energia alternada, tá? Aqui vai ser gerado um nível de tensão e um nível de corrente. A tensão e a corrente, ou seja, o produto da tensão vezes a corrente, gera uma terceira grandeza que a gente chama de potência elétrica. A questão é que a tensão aqui nesse ponto ela é baixa e a corrente é muito alta. E ficaria inviável, né, transportar essa energia até o centro urbano, ao centro de consumo. Por quê? Porque o que define a bitola, a grossura dos cabos e dos fios, é justamente a intensidade da corrente. Como a tensão é baixa, a corrente é muito alta, não teria cabos, certo, com a bitola correta para poder transportar essa energia. Então, isso trouxe um grande problema que foi resolvido com a subestação elevadora. Aqui dentro dessa subestação, nós temos aqui transformadores, tá? Que vão elevar essa tensão aqui, ó, tá? De 13 mil, 14 mil, 60 mil para 200 mil, 300 mil, 500 mil volts, tá? Subindo ou aumentando essa tensão para um valor bem maior, aí a gente consegue diminuir a corrente. Tá? Então, isso é uma estratégia onde permite, tá, a utilização de cabos mais finos, né, de bitola menor, para poder transportar essa energia até o centro de consumo. Você já deve ter observado aí nas rodovias, tá? Aquelas torres, né, na beira da estrada, da rodovia, com aqueles cabos, né? Então ali é por onde a gente transporta, por onde é transportado a energia produzida na hidrelétrica até o centro urbano. Então essa energia vai ser transportada através dessas torres de transmissão. Consequentemente, cria-se aqui ou surge a primeira rede elétrica, a rede de transmissão de energia elétrica. Bom, essa energia, quando ela chega próxima ao centro urbano, ela tem que ser rebaixada. Então, ela vai entrar numa nova subestação chamada subestação de distribuição. E essa energia agora vai ser reduzida, tá? E vocês podem observar que vai sair alguns cabos dali dessa subestação, vai passar por cima dos postes que se você observar na rua da sua cidade, tem os postes e aqueles cabos que passam por cima do poste, justamente esses cabos que saem aqui da subestação. Aqui surge uma outra rede que a gente chama de rede de distribuição primária. Essa rede de distribuição primária, ela transporta 13,8 kV em média, tá bom? É uma média tensão. Bom, só que 13.800 volts não pode chegar nas nossas casas, porque não existe eletrodoméstico, equipamentos que funcionem com esse nível de tensão. Ali nós temos 127, 220, 380, correto? Então, você vai observar que de tanta em tanta distância nós temos um transformador fixado, preso a um poste. E esse transformador ele vai reduzir de 13.800 para 127, 220 ou 380, tá ok? Que é o que as unidades consumidoras vão estar utilizando. Então, entre a unidade consumidora e a rede de distribuição agora, que foi gerada aqui, ó, né? Então, ó, a partir do momento que esses cabos, ou seja, esse transformador rebaixa esse nível de tensão, nós vamos ter uma outra rede que nós chamamos de rede de distribuição secundária, certo? E entre a rede de distribuição secundária e a unidade consumidora, nós temos aqui um poste e uma caixa onde tem um relógio que vai registrar tudo que os seus eletrodomésticos e eletrônicos estão consumindo. E também tem ali naquela caixa um disjuntor que serve como proteção. Então, esse poste que fica entre a rede de distribuição secundária e a unidade consumidora é chamada de padrão,
tá ok? Nós vamos falar mais à frente, que é o padrão monofásico, bifásico ou trifásico. E o conjunto de cabos que é utilizado para conectar a rede de distribuição secundária ao padrão recebe o nome também de ramal de ligação. Tá? E esse ramal ele pode ser duplex, triplex ou quadriplex, onde nós vamos identificar através da quantidade de cabos que está descendo da rede de distribuição secundária até o padrão, tá certo? Bom, em tese, é assim que funciona a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica, tá ok? Nós vamos entrar em mais detalhes conforme a aula vai decorrendo. Uma coisa que eu quero que vocês observem aqui, que esse transformador, tá? A unidade de medida dele, ela é dada em kVA, tá ok? Então vamos anotar aqui, né? Olha lá, vamos anotar aqui. Ela é dada em kVA, ou seja, kilovolt ampere, tá certo? Kilovolt ampere. A rede, aqui nós temos a rede de transmissão, aqui nós temos a rede de distribuição primária e após o transformador nós temos a rede de distribuição secundária. Aqui nós temos o ramal de ligação, o padrão e a unidade consumidora, tá ok? Bom, o padrão de entrada, ele pode ser monofásico. Lembra que eu falei para vocês? Vocês vão começar a andar na cidade agora, quando você chegar numa unidade consumidora, num cliente seu para oferecer energia solar, você já vai bater o olho lá no padrão de entrada. A hora que você bater o olho no padrão de entrada, você vai localizar o ramal de ligação. Esse ramal pode ser aéreo ou subterrâneo. Na maior parte dos casos, esse ramal ele é aéreo. E aí, se a gente observar, pode estar descendo dois cabos, sendo que um sempre vai ser o neutro, que é um cabo nu, desencapado, parece um cabo de aço. E nós vamos ter uma fase, se tiver dois cabos, né? Logo, esse sistema aqui, se você observar, o que define se ele é monofásico, bifásico ou trifásico é a quantidade de fase que vai descer. O neutro sempre vai estar presente. Se descer uma fase, então ele é um padrão monofásico, bem simples e fácil de entender, né? Bom, agora, se tiver descendo, por exemplo, 3 cabos, aí já muda, né? Com 3 cabos, nós vamos ter sempre um vai ser o neutro, tá certo? E duas vai ser a fase. Aí, se são duas fases, o sistema, então, de alimentação é o sistema bifásico. Bacana, muito bom. Agora, se estiver descendo, por exemplo, 4 cabos, né? 4 cabos, tá? Olha só. Tanto que é fácil identificar o sistema, né? Um sempre é o neutro, e aí nós vamos ter 3 fases. Se for dessa forma, quantas fases? 3. Uma fase monofásico, 2 fases bifásico, 3 fases é o sistema trifásico. Olha só que maravilha, né? Muito bom. Agora, existe um outro parâmetro, tá, que define qual tipo de padrão vai ser utilizado nessa unidade consumidora. E o que vai definir isso daí? É a carga instalada, tá? E é dada em quilowatt. O que é carga instalada? A carga instalada é a somatória da potência de todos os seus equipamentos. Então, nesse caso aqui, tá, é uma das formas de definir o tipo de padrão. O primeiro é a carga instalada e segundo é a necessidade de um equipamento específico. Talvez a carga instalada não seja suficiente para um padrão trifásico, porém, devido ter um transformador trifásico, tá, ou um equipamento trifásico, se apresentar essa necessidade e esse projeto para a concessionária, ela vai liberar a instalação então de um padrão trifásico no local. Bom, cada concessionária tem uma potência, tá, que define aí o tipo de padrão. Uma potência em carga instalada, né? No caso aqui de Minas Gerais, olha só, até 10 kW, tá? Permissão para instalação de um padrão monofásico. E de 10.1 a 15 kW, você tem permissão para instalar um padrão bifásico. Porém,
Se a sua unidade consumidora, a sua casa, o residente, no comércio, ele é grande e tem muitos equipamentos e consome muita energia, né? Com certeza, a quantidade, a somatória de todos, da potência de todos esses equipamentos, se for acima, tá? De 15, certo? Quilowatts, tá certo? Tá? Aí já se instala um padrão trifásico, tá certo? Acima de 15.1, acima de 15 kW, você já pode instalar um padrão trifásico, tá ok? Então é bem simples identificar se a unidade consumidora está sendo alimentada por um padrão monofásico, bifásico ou trifásico, basta você olhar então no ramal de ligação. Se estiver descendo 2 cabos, um é neutro, então você tem uma fase, é monofásico. Se estiver descendo 3 cabos, um é neutro, sobrou 2 fases, bifásico. Se estiver descendo 4 cabos, um é neutro, sobrou 3 fases, sistema trifásico. Então é muito simples identificar isso aí, correto? Bacana? Maravilha. Agora é importante a gente entender o que existe 2 tipos de clientes. Existe o cliente do grupo A e o cliente do grupo B. Para isso, vou colocar mais uma imagem aqui para poder facilitar a nossa explicação. Tá certo? Bom, a priori, eu quero que você lembre, só para a gente fazer uma recordação, vamos fazer aqui uma recapitulação. Se você lembra, aqui ó, nós temos a casa de força, subestação de elevação, rede de transmissão, subestação de distribuição, rede de distribuição primária. Então, a rede de distribuição primária é justamente essa daqui, ó. Tá certo? Deixa eu diminuir um pouco aqui a minha letrinha, tá certo? Essa aqui. Então, aqui, ó, surge pra gente a nossa primeira rede, né? Que é a rede de distribuição primária, tá certo? Aqui, tá? Essa rede aqui, ela transporta uma média tensão, que é de 13.8 kV, 13.800 volts. Mas se você observar aqui, ó, tá vendo no poste aqui, nós temos 3 cabos descendo ao transformador. E o transformador, por sua vez, vai rebaixar de 13.800 para 127, 220, 380, né? Depende, então, de região para região. Tá ok? Agora, se você observar aqui, ó, entrou 3 cabos, está saindo 4. Por quê? Porque o neutro, ele nasce no centro do transformador. O primeiro cabo aqui em cima é o neutro. Aí nós temos fase 1, fase 2 e fase 3, que também pode ser chamada de L1, L2, L3, ou apenas RST. Tanto faz, tá ok? Bom, agora aqui embaixo, então, pessoal, é importante a gente observar que aqui embaixo, tá? Nós temos a nossa segunda rede. Isso, que é a nossa rede, vamos aqui, rede de distribuição, um pouquinho, secundária. Maravilha. Bom, o que eu quero lembrar vocês? Praticamente todos os clientes. Quem é o cliente do grupo B? O cliente do grupo B está aqui, ó. Ele é alimentado pela rede de distribuição secundária. E o cliente do grupo A? Está aqui, ó. Ele é alimentado pela rede de distribuição primária. Então, os clientes do grupo A são aqueles clientes que têm uma alta demanda de energia, ou seja, eles consomem muita energia. Logo, eles precisam, então, pegar sua alimentação lá na rede de distribuição primária, na média tensão, nos 13.8. Isso se faz necessário, então, que esse supermercado, que essa fábrica, que essa indústria tenha um poste e um transformador dedicado no pátio da sua empresa. Isso mesmo. Então, quando você chegar num supermercado, numa fábrica, numa indústria, você vai observar que lá, né, no pátio tem um poste e um transformador dedicado só para alimentar aquela fábrica, só para alimentar aquela indústria, aquele supermercado. Então, toda vez que você vê um poste, um transformador no pátio de uma empresa, essa empresa é um cliente do grupo A. E existe uma diferença, tá? Porque o cliente do grupo A, né, ele não paga a taxa de disponibilidade nem a taxa de iluminação pública, igual o cliente do grupo B, mas ele paga uma outra variante, tá? Um outro complemento que a gente chama de demanda
contratada. Isso, maravilha. Então, o cliente do grupo A paga o que a gente chama de demanda contratada. E o cliente do grupo B não paga demanda contratada, ele paga a taxa mínima. E se vocês lembram da aula anterior, a taxa mínima, ela é composta por quem? Por taxa de iluminação pública, certo? E taxa de disponibilidade. Taxa de disponibilidade. Tá certo? Então essa é a diferença, tá ok? O cliente do grupo B paga a taxa mínima, composta por taxa de iluminação pública, e paga a taxa de disponibilidade. A taxa de disponibilidade vai depender do tipo de padrão, se é monofásico, bifásico ou trifásico. Já o cliente do grupo A, ele paga demanda contratada. Tá certo, pessoal? Muito bom. Agora, complementando, né? Aqui nós temos o nosso ramal de ligação, tá certo? Aqui é o nosso ramal. Vou colocar aqui, né, ó. É o nosso, vou pôr até menor um pouquinho para poder dar certo aqui. Aqui nós temos o nosso ramal de ligação, certo? Que pode ser no cabo duplex, triplex ou quadriplex. E aqui, ó, nós temos o nosso padrão, certo? Aqui nós temos o nosso padrão. Beleza? Muito bom. Então, pessoal, olha só o tanto que é importante, né? Entender um pouco como que é a geração, transmissão, distribuição da energia elétrica. Esses pontos aqui são pontos cruciais e pontos importantes que você, como um bom profissional, tem que conhecer. Chegando no cliente, a hora que bateu o olho, você vai ter que levantar essas informações para passar para a empresa, para eles poderem estar fazendo lá o orçamento, tá certo? E é importante a hora que você chegar e conhecer, identificar esses pontos, saber o que é o padrão, se ele é monofásico, bifásico ou trifásico, entender se ele é um cliente do grupo B, né, se é do grupo B, ele está pegando alimentação na redistribuição secundária, se ele estiver pegando alimentação aqui na redistribuição primária, estiver dentro do pátio da empresa, um poste, um transformador, você já sabe que ele é um cliente do grupo A e ele vai pagar a demanda contratada. Mais à frente nós vamos entrar nesses detalhes de demanda aqui. A priori, né, essa aqui é a nossa segunda aula para você ter essa visão geral de como é feita a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, tá, no modo convencional. Espero que você tenha entendido essa aula. Vamos agora para a nossa próxima aula, a terceira aula. Um abraço, te encontro lá.